domingo. Então, antes de nós iniciarmos, alguns recadinhos, principalmente... Oi? Já começou? Então, boa noite para todos que estão curtindo a live pelo Facebook. Hoje nós teremos um tema muito importante do nosso querido Paulo Salles, onde ele irá abordar o tema Jogos Virtuais e Vícios, a mente aprisionada na tela. Tema mais atual impossível, não só para as crianças, adolescentes, mas principalmente adultos, idosos, estamos todos meio que aprisionados nas telas. Então, que cada um de nós possa estar presente, bem consciente e reflexivos com tudo aquilo que for falado, para que a gente possa guardar nos nossos corações, levar para os nossos familiares, para aqueles que estão conosco. Antes de iniciar, então, para a nossa harmonização, nós teremos instrumentos da esperança e logo na sequência nós teremos, então, o Paulo para a palestra por emissão de hoje. Assim seja. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti elevarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti elevarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri que aqui é meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Hoje eu descobri que aqui é meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Sim, me aceito, me levanto, sabes bem meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Todos os teus passos, e antes que haja em mim palavras, ouves o que vou dizer. Senhor, eu sei que tu me sondas,
Eu sei que tu me amas, eu sei estar sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Bom Jesus, tu me ensinaste a amar o meu irmão, e que a felicidade só se encontra com perdão. Deus, tu me negaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdida, tu me estende a tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei estar sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Sempre um motivo de alegria estarmos aqui reunidos para a reflexão em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Como de costume, após as músicas que já nos prepararam, nós vamos complementar com a nossa oração inicial, nos ajudando a harmonizar ainda mais a nossa mente. Querido Mestre Jesus, reunidos em vosso nome, para mais uma oportunidade de estudo e de reflexão em torno do vosso Evangelho e da doutrina espírita, rogando o vosso amparo para que possamos aproveitar ao máximo a lição desta noite. Que a vossa luz e o vosso amor permaneça conosco, nos amparando nesse propósito. E em vosso nome iniciamos as reflexões desta noite. Que assim seja. Bom, como já foi falado, hoje trazemos como tema os jogos virtuais e vícios à mente aprisionada na Terra. É um assunto bastante atual e que nós já observamos o quanto isso nos afeta, e vamos ver um pouco mais, apesar do pouco tempo, porque o assunto é bastante complexo e muito extenso para analisar todos os aspectos que envolvem os vícios, os jogos, mas vamos ter uma boa ideia de como isso nos afeta e como a doutrina espírita nos ajuda a compreender o que estamos vivenciando esta noite. O vício tem como significado no nosso dicionário como dependência compulsiva e repetitiva de uma substância ou comportamento. Então o vício ele não se trata só de uma substância, mas também de um comportamento. A televisão foi a primeira tela que nós tivemos contato. Ela surgiu em 1927 nos Estados Unidos e no Brasil a partir de 1950. Então, desde o seu surgimento, ela já era utilizada como uma babá das crianças. É que na época que iniciou, os programas infantis ainda eram muito escassos, a televisão funcionava por pouco tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, funcionava até determinada hora da noite e depois só no outro dia de manhã, para quem teve a oportunidade de viver essa época. Depois que veio os avanços da tecnologia, e hoje nós temos a televisão 24 horas por dia e com canais dedicados a todas as faixas etárias.
e principalmente as crianças também. Então, a TV foi a primeira tela em que nós, vamos dizer, nos viciamos em ouvir, em ver. Uma pesquisa realizada e publicada pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela traz o seguinte: usar a televisão como babá eletrônica de crianças pequenas pode causar danos duradouros. De acordo com um estudo feito na Universidade de Montreal, no Canadá, e na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, crianças de 2 anos expostas à televisão têm mais chances de, aos 10 anos, terem um desempenho escolar pior, dificuldades de socialização, maus hábitos alimentares e de praticar menos atividades físicas. Então, esse estudo em 2010, ainda quando a tecnologia não estava ainda tão avançada, então já iniciava os estudos, mas em relação à televisão, porque a televisão já estava bastante utilizada naquela época, em 2010. Então já vemos os danos que causavam só a televisão nas crianças. Continua dizendo que o início da infância é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro e a formação do comportamento. Então, já alertávamos em relação ao período, principalmente da infância, o quanto as telas podem nos prejudicar. Hoje já é considerado como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, como transtorno de dependência de telas. Então, as telas, a TV, o computador, o notebook, os tablets, smartphone, qualquer aparelho que tenha acesso à internet, que nos dê essa facilidade de acessar. O grande salto nessa tecnologia que nos trouxe mais fácil acesso foi o smartphone. Antigamente era o celular, passou a ser o smartphone a partir do momento em que agregaram ao celular a possibilidade de programas de computador que nos facilitam o acesso. Baixamos vários aplicativos, então nós temos acesso a tudo. Cada dia nós temos mais facilidades realizadas pelo smartphone. Então, os aplicativos, é lógico, a internet móvel, porque antes nós tínhamos computador, notebook, mas só dentro de casa, não tínhamos a possibilidade de, fora, andando, em qualquer lugar, você ter acesso à internet. Então, a criação do smartphone, da internet, usar fora do ambiente do trabalho familiar, facilitou e muito esse acesso a qualquer atividade. O smartphone foi um avanço muito grande, para nós uma facilidade muito grande, sabemos o quanto nos facilitou tudo, o contato, tudo, em todas as áreas facilitou. O celular você usa para tudo, se você quer achar um lugar, você usa o Google Maps, você quer saber de uma informação, você pesquisa, você quer pedir uma medicação, você quer fazer uma compra, fazemos tudo pelo celular, principalmente após a epidemia da Covid, que ainda esse processo se acelerou muito mais e nós temos a possibilidade de fazermos muita coisa virtualmente. Então facilitou, criou-se muitas coisas após a Covid também, em razão do nosso confinamento, que foi obrigatório. Então, após a Covid, continuou todas essas facilidades. Então, o smartphone ele trouxe uma grande avanço na tecnologia, mas também nós estamos nos tornamos reféns dessa tecnologia. Há várias pesquisas em relação ao uso das telas, em relação aos transtornos. Na Inglaterra foi criado esse termo, brain rot,
que é o apodrecimento cerebral, o cérebro perdendo suas capacidades pelo uso excessivo de uso de telas. Então já há estudos, vários estudos, que demonstram a perda de capacidade cerebral em relação ao uso de telas. Há pesquisas, há estudos do QI, que até o QI mundialmente caiu, o QI, o coeficiente de inteligência, que é realizado através de testes, e também caiu esse coeficiente mundialmente, então em razão do uso de tela. Eu trouxe esse livro, foi trazido por um psicólogo, doutor em psicologia social, foi lançado em 2023, Geração Ansiosa, em que ele traz o colapso da saúde mental entre jovens, a infância hiperconectada, causando uma epidemia de transtornos mentais, principalmente após o 2010 a 2015. É um estudo baseado na geração Z, a geração que nasceu de 1995 para cá, porque eles iniciaram a adolescência em 2009, 2010, onde essas tecnologias avançaram mais, onde apareceu o smartphone com essa possibilidade mais avançada de acesso. Então esse livro ele traz muitas estatísticas, ele mostra gráficos demonstrando todo o crescimento desses transtornos. Ele foca mais a infância, mas nós vamos ver que também esses transtornos estão ligados também aos adultos. Mas é interessante, eu trouxe esse livro para entendermos como se processa isso. Então, o que ele diz no livro? Que a infância baseada no brincar foi substituído pela infância baseada no celular, alterando o desenvolvimento social e neurológico. A infância baseada no celular quer dizer a todo equipamento que possibilita o acesso à internet. Então, o celular ele usou como algo genérico. Então, não importa se é computador, se é smartphone, se é um tablet. Então, isso ele demonstra através desses estudos, dessas pesquisas em que ele agregou ao livro, trouxe pesquisas de vários países, ele é dos Estados Unidos, mas trouxe pesquisas do Canadá, da Inglaterra. Então, ele agregou várias pesquisas realizadas em torno desses transtornos. E ele nos diz que as redes sociais nos causaram alguns prejuízos. Primeiro, na privação social. Que as crianças, os jovens, por estarem conectados, utilizando o celular, ou seja, o que for em casa, deixaram de encontrar com os amigos, de brincar, desse encontro pessoal, desse contato pessoal com outras pessoas. Então, a privação social foi muito grande. Ele demonstra isso das crianças que deixaram de ter esse contato. Ele cita também que não foi só o uso, também houve, sem dúvida, a Covid, há também uma preocupação de segurança, né? Atualmente, não só nos Estados Unidos, como aqui também, as nossas crianças não deixamos mais elas saírem nas ruas como antigamente saíam. Né? Antigamente as crianças brincavam na rua, um cuidava do vizinho, era tranquilo. Hoje já não é mais possível fazer isso, dependendo da idade da criança. Mas o uso de tecnologia é uma do que causa a privação social. E a privação social também nós vemos mesmo dentro da própria família. Quantos pais ou crianças dentro da própria família, cada um está no celular, ou jantando, ou na sala, ninguém conversa com ninguém. Cada um está no celular, mexendo no celular, olhando, fica horas e horas e ninguém conversa com ninguém.
As crianças também sentem isso. Ele cita também que houve uma pesquisa com as crianças em que elas disseram: meu pai conversava comigo, mas não prestava muita atenção porque estava mexendo no celular. Então os pais conversam com a criança sem prestar atenção. Então essa privação social também na própria família. É fácil usar, ver nos restaurantes, na praia, onde nós formos. Você vê um grupo de família, muitas vezes estão todo mundo sentado e ninguém conversa com ninguém. Está todo mundo no celular e passa horas ali. Não aproveita, não conversa, não interage, não aproveita onde está. Então, acontece muito, nós vemos aí. A privação do sono. Ele comenta e mostra estatísticas, gráficos. A criança necessita muito do sono, o adolescente precisa mais ainda do sono. Por quê? O aprendizado, o cérebro está em formação. Tanto da criança quanto do adolescente ainda está em formação. Então é necessário aquele tempo de sono, não só para o desenvolvimento do cérebro, mas também intelectual. Então a criança acaba, ou o adolescente acaba dormindo pouco, aí tem as consequências, a irritação e muitas outras coisas. Ansiedade. Aparecem muitos transtornos em relação a isso, a privação do sono, que é muito importante para o jovem e para a criança. É lógico também para os adultos. Se nós não dormimos um tempo suficiente, vamos acordar também mal. Atenção fragmentada. Quando nós estamos com o celular, vamos citar o celular, que é algo que a gente utiliza mais, que todos usam mais. Se nós estamos fazendo alguma atividade, estudando, por exemplo, e o celular está do lado, se ele toca por alguma notificação que chegou, você desvia o olhar. Se tiver interesse, você vai parar você vai tirar sua atenção do que está fazendo e vai olhar o celular. Você já tirou a atenção daquilo que você está fazendo. E os estudos demonstram que nós podemos levar até 14 minutos para retomar a atenção que nós estávamos. Então veja o prejuízo do estudo do aprendizado. E isso em todo lugar. Mesmo estando conversando com alguém, o celular vibra ou toca, tira a atenção do que eu estou fazendo, do que eu estou conversando. Então, para a criança, para o adolescente, então há essa atenção fragmentada. E o cérebro sente isso, porque é uma fase de aprendizado. E também o vício. Ele diz que a base neural do vício comportamental em redes ou jogos online não é idêntica àquela do vício químico em cocaína ou opioide, por exemplo. Ainda assim, todos envolvem a dopamina, fissura, compulsão, impotência, a despeito de um desejo consciente de agir. Então, mesmo não tendo as mesmas características de um vício químico, de um vício de algo que nós estamos ingerindo, as consequências são as mesmas. Então, elas trabalham com as mesmas consequências, a mesma repercussão no cérebro é a mesma. Então, por isso que vem o vício. Então, não é só, como eu falei no início do significado, então é um comportamento também. As redes sociais criam estímulos para manter o usuário conectado. Então, com o avançar do uso do smartphone, de muitos aplicativos, redes sociais, o que eles querem? Que nós fiquemos conectados. Então, eles utilizam desse conhecimento da psicologia, de vários métodos, para nos manter conectados. Então, as notificações, se você pesquisa alguma coisa para comprar, alguma coisa que você está interessado, você vai passar a receber notificações daquilo que você pesquisou. Quando você curte alguma coisa, quando você assiste alguma coisa, começa a aparecer situações semelhantes daquilo que você pesquisou ou assistiu, porque eles querem te manter conectado, e você só vai rolando a tela, e vai clicando, vai vendo,
E quando vemos, passamos horas. É isso que eles querem. Então eles criam mecanismos, estímulos para que isso aconteça. Em todas as redes sociais. Em tudo que nós vemos no celular. Eles criam esses programas para isso. Ele continua dizendo: o desenvolvimento cerebral saudável depende de viver as experiências certas, na idade e na ordem certas. Então a criança precisa do desenvolvimento, precisa viver as etapas do crescimento, do adolescente precisa também. E essa tecnologia está interrompendo todo esse processo natural que é necessário ao nosso corpo físico. Não há como pular, não há como contornar isso que é algo físico. É um desenvolvimento físico que é necessário, essas etapas. Então o sono, a atenção, o estudo, tudo isso faz parte. É o contato pessoal, o desenvolvimento. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento físico e intelectual. Então, houve aumento de casos de crianças e jovens com transtornos mentais, depressão, ansiedade, automutilação, suicídios. Então, ele demonstra, através de gráficos, o aumento que houve, ele coloca de 2010 até 2020, se não me engano, o índice aumentou muito de todos esses transtornos. Após 2010, após o que deu uma alta no avanço da tecnologia e do uso dos smartphones. E dessa tecnologia, não só do smartphone, mas de toda a tecnologia, de todo o uso das telas. Um aumento enorme, nós vemos, é fácil a gente ver isso, ele traz estatísticas dos Estados Unidos e outros países, mas é fácil a gente observar que aqui no Brasil ocorre a mesma coisa. Mas, com certeza todos conhecem casos, situações de jovens, de crianças que têm esses transtornos de ansiedade, de depressão, de mutilação, crianças, jovens que se cortam. E uma das causas é o uso excessivo das telas. Os adultos também sofrem com os mesmos sintomas. Então, o vídeo trouxe o que acontece com as crianças e com os jovens, mas os adultos também sofrem com os mesmos sintomas. A ansiedade, os transtornos do sono, o contato social também. Observamos também. Depressão, ansiedade, tudo isso também afeta o adulto dessa forma. O Brasil tem como média de uso das redes sociais de 9 horas. Se nós colocarmos que nós temos 16 horas acordados, nós temos mais de 50% de uso nas redes sociais. Isso é muita coisa. Então, mais de 50%, são 9 horas. Se considerarmos que estamos dormindo 8 horas. Então é muita coisa. E nós não percebemos o quanto tempo nós nos dedicamos a isso. São 9 horas, em média. Então precisamos observar isso. Muitas vezes, como eu falei, que as redes sociais e tudo nos incentiva a estar conectado, aí nós deixamos nos levar por tudo isso, por esses interesses de tudo que nós vemos. Os jogos virtuais, que os jogos online são uma forma de entretenimento digital que permite que os jogadores se conectem e joguem através da internet.
Então os jogos foram evoluindo, todos, e hoje alcançou esse patamar de evolução. Jogos em que a pessoa pode jogar aonde estiver com várias pessoas. Antigamente, não muito atrás, teve os fliperamas, que muitos já ouviram falar, que também viciou muitas pessoas, adultos, em jogos, mas a pessoa tinha que ir até lá. O smartphone, não, o celular, no caso, o notebook, o acesso à internet, você joga da sua casa, você não precisa se deslocar a lugar nenhum para ir. Então houve um crescimento da internet, jogos móveis, né? Internet rápida, o uso de dispositivos móveis, e ampliaram significativamente o acesso a jogos online em todo o mundo. Então, eu falei, a internet móvel e rápida facilitou muito o contato com esses jogos. Comunidades globais de jogadores. Jogos online criaram comunidades globais conectando jogadores de diferentes países e culturas. Então isso motivou muitos jovens a jogar, porque jogavam com pessoas de todo lugar do mundo. A variedade de gêneros e estilos. A popularização das plataformas digitais facilitou o acesso a diversos gêneros e estilos de jogos para todos os públicos. Então, de criança a idoso tem jogo. Então, isso é um atrativo muito grande, né? Nós temos jovens, adultos que são profissionais nesses jogos. Eles são pagos para jogar, pagos para testar e ganham muito bem. Isso também trouxe um vício. Nós temos também os jogos de azar. O que são os jogos de azar? Jogos de azar são aqueles em que o resultado é influenciado pelo acaso. É como desenhar a roleta ali. Você joga a bolinha lá e vai cair um número acaso. Se você apostou aí, está no 24, se você apostou no 24, ganhou. Mas é um acaso. Você apostou no 5 que está do lado, perdeu. Então é um acaso, não há uma habilidade, você não tem que aplicar uma habilidade sua para vencer aquele jogo. Então os jogos, por isso que chama jogos de azar, sorte e azar. Então é um ou outro. Atualmente nós temos as maiores empresas de jogos online, são chamadas bets, né, que são as casas de apostas, são os grupos, as empresas de apostas, que foi recentemente autorizados a estarem no Brasil. Foi regulamentada há pouco tempo essa lei. Então, é fácil ver as propagandas aí, você vê propaganda a todo momento dessas bets. Eles aplicaram aqui mais no futebol, que é o esporte que o brasileiro tem mais preferência. Então, no futebol, um investimento muito grande. Investiram milhões, só ver as propagandas aí, você vê os artistas, atores, atrizes, fazendo propaganda disso. Então, eles investiram muito em propaganda desses jogos. E segundo a revista Exame, nos 3 primeiros meses de 2025, foi registrado 5 bilhões de acessos, 650 acessos por segundo, 3 meses apenas. Então vejam a quantidade de pessoas, isso só nos jogos das bets, só em relação às bets, tirando os outros tipos de jogos, só nas bets. Então são bilhões que eles ganham, são várias plataformas de jogos, fora as que não estão regulares no Brasil, porque você pode acessar um site fora do Brasil, não há esse controle. Então os que estão aqui legalmente são bastante também, são muitos que estão legalmente. Então isso é muito preocupante. Nós vemos aí a notícia, a imprensa divulga constantemente aí as pessoas que perdem tudo,
envolve muita dívida, suicídio também em relação a isso. São vários e vários casos mostrados pela imprensa em relação a só a esses jogos relacionados às bets. Vamos compreendendo um pouco o processo espiritual. A Joana de Ângeles, através das mãos do Divaldo, no livro Momento de Saúde, ela nos diz que a repetição dos hábitos gera hábitos e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. Os hábitos é um ato repetitivo que eu faço e a gente começa a fazer isso automaticamente. Nós temos muitos hábitos, né? Nós adquirimos hábitos diários. E são aqueles que você acaba fazendo, muitas vezes você faz e não se percebe que está fazendo, porque entra no automatismo, no automático. E esses hábitos podem se tornar vícios. O hábito pode ser bom ou pode ser ruim. Não tem só hábitos bons e também não tem só hábitos ruins. E quem é o responsável pelo vício? Os vícios, eles estão presentes em nosso comportamento desde o momento em que nós adquirimos a consciência e o livre-arbítrio. Com a liberdade de agir e de escolher, temos como consequência assumir a responsabilidade dessas escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de escolher aquilo que nós fazemos na nossa vida. Só que nós temos a responsabilidade de sofrer as consequências daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos. Nós somos criados simples, ignorantes, e a encarnação é uma lei imposta por Deus para a nossa evolução. Então, com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, devemos enfrentar as vicissitudes, que são as adversidades da existência corporal, concorrendo para a obra geral, que é a evolução de todo o planeta. Então, nós necessitamos enfrentar essas dificuldades, essas vicissitudes que nós passamos na vida, ou como prova, ou como expiação. Nós evoluímos e ajudamos o planeta a evoluir, as outras pessoas a evoluir. Na questão 846 do Livro dos Espíritos, os Espíritos, respondendo a Kardec, dizem que o Espírito é influenciado pela matéria que pode entravar suas manifestações. O corpo físico é como uma roupa que nós vestimos, é como a roupa que nosso corpo físico veste. Então, o corpo físico é a roupa do Espírito. O corpo físico é utilizado pelo Espírito. Então, se nós temos um problema no corpo físico, o Espírito não consegue se manifestar. Se é no cérebro, ele não vai conseguir se manifestar adequadamente. E nós podemos adquirir esse problema mental, como eu falei, como eu narrei aqui, desde a infância. Com essas atividades, com esse vício, nós vamos mudando as conexões cerebrais que nós temos. O Espírito não vai conseguir, na sua plenitude, se manifestar ou realizar aquilo que é preciso para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E o que os Espíritos nos falam do egoísmo? Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Pergunta Kardec aos benfeitores espirituais, e eles dizem é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. No fundo de todos os vícios está o egoísmo. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, se nós observarmos todos os nossos vícios em relação ao nosso egoísmo, porque nós estamos fazendo para nós. Se eu estou jogando, eu estou querendo o quê? Eu quero ficar rico, eu quero dinheiro. Ou, mesmo que for um jogo que não for para ganhar dinheiro, eu estou buscando o meu prazer. Então é para mim. É o egoísmo. Se nós observarmos como diz aqui, todo o vício, a causa é o egoísmo. É a maior chaga da humanidade que os Espíritos nos dizem.
O Kardec, ainda continuando no Livro dos Espíritos, ele diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. E tem a famosa frase: fora da caridade não há salvação. Por quê? Quando nós fazemos a caridade, nós fazemos para o outro, nós saímos de nós. O egoísmo é tudo para nós, ou para quem é da minha família. A caridade que nós fazemos é fazer o bem ao outro. E ele continua: o homem não é infeliz senão pela importância que liga as coisas deste mundo. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. É muito interessante. Então é preciso ter muita coisa para ser feliz? Podemos observar alguns exemplos na humanidade. O próprio Chico, que nós conhecemos bastante. Tem muitos exemplos do Chico. O Chico, ele era funcionário do Ministério da Agricultura e aposentou-se como funcionário do Ministério da Agricultura. E já imaginamos que não era aquele salário absurdo. E ele vivia do seu salário de aposentadoria. E todos contam que ele recebia muitas coisas. Ele recebeu uma herança do Frederico Figner, que foi quem escreveu, através do Chico também, o livro Voltei, que ele usou o pseudônimo de irmão Jacob. O Frederico Figner trabalhou por muitos anos na Federação Espírita, quando era no Rio de Janeiro ainda, e ele fez fortuna. Ele era um estrangeiro que veio da Tchecoslováquia, e ele fez fortuna do seu próprio trabalho. Então, ele foi bastante rico. E quando ele desencarnou, ele, em testamento, deixou uma boa quantia para o Chico e mandou para o Chico. O Chico não quis receber. Na época mandava o cheque, não quis, mandou de volta. E a família aí explicou ao Chico que ele tinha que receber porque era algo que estava no testamento. Ele recebeu e doou à Federação Espírita, que renovou a editora. Não ficou. Imagine que deve ser uma boa quantia. Ele recebeu ganhou fazendas que deram para ele. Ele também não ficou, ele dividia, vai para a Federação do Estado, que a fazenda era. Ele não ficava com nada, ele ganhava relógio, ele já dava, ele não ficou com nada, ele não tinha nada que ele ganhava. E ele podia estar muito bem, estar numa casa boa, que ele quisesse. Só de direitos autorais, seria muitíssimo milionário só com os direitos autorais dos livros que ele escreveu. Então é um exemplo que nós temos. E nós temos que nos avaliar também da necessidade que nós temos. Que os Espíritos, eles nos dizem do uso e do abuso, do que é necessário ou não. Então nós precisamos avaliar o que é supérfluo. Nós podemos usar tudo que nós temos à disposição. Os Espíritos nos informam que são os bens da terra, que é para o nosso uso, porque nós precisamos usar, nós precisamos criar tudo isso que nós criamos, inventamos, porque nós usamos a nossa inteligência para evoluir, para aprender. Podemos usar tudo. O que acontece é o abuso de tudo que nós criamos. Nós usamos a energia atômica para fazer bomba para matar pessoas. É um abuso que nós, aqui, usamos tudo aquilo que nós criamos, que vem de Deus, com a permissão de Deus. Então nós precisamos aprender a usar o que temos. Podemos usar sim tudo que temos, mas o abuso nos proporciona todas essas dificuldades que nós temos. Temos ainda, nesse livro, Contribuições de Joana de Ângeles, no capítulo 6, que é trazido por esse psicólogo, Daniel Campos. Esse livro ele traz diversos profissionais, psicólogos e médicos, psiquiatras, em vários transtornos
Cada capítulo trata de um transtorno. E eu trouxe esse transtorno relacionado às substâncias. Como nós vimos, os resultados são os mesmos do vício em telas. E ela diz assim, o Daniel diz assim: segundo a benfeitora, os transtornos relacionados ao uso de substância são resultado da combinação de fatores sociais, culturais, familiares, neurofisiológicos, psicológicos e espirituais. Os achados neurológicos que evidenciam alterações em circuitos cerebrais com ou sem a presença da droga desconhecem que há lesão espiritual, sendo essa refletida na estrutura física. Então, não importa se ela vem dos circuitos cerebrais ou se ela vem do espírito, há uma lesão, causa uma lesão no espírito. Vamos continuar com o texto. Tendo a disfunção sido iniciada pela via cerebral ou pela via espiritual, o espírito é sempre atingido, arquivando a experiência infeliz mesmo após a dissolução do corpo físico. O espírito, ao longo de suas múltiplas existências, registra e armazena de maneira dinâmica todas as experiências vividas ao longo de suas múltiplas encarnações. Então, tudo isso que nós vamos adquirir, esses vícios, o espírito fica registrado no nosso corpo espiritual. Nós desencarnamos e levamos esses vícios. Vamos reencarnar com as predisposições a vício novamente. Muitas vezes nós viemos já. E em contato com um jogo ou com uma droga, nós reativamos essa predisposição que nós já trazemos de outras vidas. E se não temos esse vício, nós vamos levar, se não resolvermos isso na presente encarnação. Então temos que nos preocupar também. Vamos desencarnar e somos viciados nas redes sociais? Vamos levar esse vício. Então é preocupante. Nós temos que nos conscientizar disso, que não é fácil. Nós temos que entender que nós somos espíritos e vamos sofrer as consequências, como eu falei mais atrás, daquilo, das escolhas que nós fazemos. É nossa escolha. E nós temos a oportunidade de diversos tratamentos, o que é até recomendado. Muitas vezes nós temos a possibilidade de vencer esse vício, essa compulsão de uma forma sozinho, né? Conseguimos. Então nós temos que procurar médicos, psicólogos, terapeutas, e o tratamento espiritual para nós aqui que temos o conhecimento do quanto é importante também. Por que o tratamento espiritual? Porque, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com a nossa vibração, de acordo com o que nós pensamos, são os espíritos que nós atraímos. O viciado em droga ou bebida, ele vai atrair espíritos que saíram do corpo físico, viciados, e permanecem na mesma vibração. Nós vamos atrair também esses espíritos. O tratamento espiritual é importante também para ajudar esses espíritos e, é lógico, a nós também. Então, tudo que a casa espírita oferece, o tratamento pelo passe, os estudos, que são muito importantes, que é tão importante quanto o tratamento do passe, porque é o conhecimento que vai possibilitar que nós mudemos o nosso comportamento. É o conhecimento que nós estamos tendo aqui que muda o nosso comportamento. Facilita esse avanço, essa evolução que nós necessitamos. Facilita nós olharmos para nós como espíritos, entendermos que nós somos espíritos, nos conscientizarmos disso. Não vivermos só a matéria, como personagem que somos. Esse personagem vai morrer. O espírito, o eu, permanece. Então a matéria ainda sobrepõe o espírito, ainda na etapa de evolução que nós estamos. Mas se nós não exercitarmos os interesses do espírito, não vamos
vamos sair nunca desse estágio de evolução que nós estamos. Vamos demorar muito para sair. Então depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E tudo isso nos atrasa, como eu falei, 9 horas nas redes sociais, ou mais ou menos, não importa. Jovens que ficam até de madrugada acessando, acordam às 7 da manhã, dormem às 3, acordam às 7. Vão aproveitar o quê? E nós, como adultos, quanto tempo nós passamos nas redes sociais que não nos trazem nada? A diversão é importante, você jogar ou acessar mesmo as redes sociais, sim. É uma distração, é uma diversão, mas quanto tempo nós nos dedicamos a isso? E nos esquecemos do aprendizado como espírito que necessitamos realizar aqui, enquanto estamos no corpo físico. É uma perda de tempo muito grande. E o prejuízo é não evoluirmos, ou evoluirmos muito pouco, ou nos comprometermos muito e termos uma reencarnação numa próxima oportunidade em condições muito mais difíceis do que estamos vivendo agora. Então não é fácil. E para encerrar, eu trouxe um texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscais e achareis, em que Jesus, já há 2000 anos, olha o que ele nos trouxe como mensagem. Então, o Evangelho de Jesus tem tudo que nós necessitamos. A doutrina espírita veio complementar, veio nos esclarecer, veio nos facilitar aquilo que Jesus já nos trouxe. Então vamos ouvir e vamos pensar, refletir sobre o que Jesus já nos trouxe e tudo aquilo que nós ouvimos hoje em relação ao vício nas telas. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam de celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um pouco da sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Reflitamos sobre essa mensagem e sobre tudo que nós tivemos a oportunidade de refletir aqui. Agradeço a atenção e espero ter contribuído para que todos aqui possam refletir em relação ao uso das mídias, das telas, que é muito preocupante pelas crianças, adultos, idosos. Realmente atingiu um patamar de muita preocupação. Nós muitas vezes nos esquecemos o quanto isso
prejudica nós como espíritos, aos nossos familiares, amigos. Então vamos nos informar, estudar a doutrina espírita e ajudar aqueles a quem temos a possibilidade de poder influir, de poder informar em relação a tudo isso. Então vamos às nossas vibrações, aproveitando as energias aqui dispostas, aqueles também que se encontram em suas casas, também envolvidos pelos benfeitores espirituais que nos assistem, rogando a Jesus que envolva o nosso planeta com seu amor, com a sua paz, proporcionando a cada país, a cada governante, poder seguir o seu Evangelho, realizar o melhor para toda a população. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso Estado, e todos os seus governantes, pela nossa cidade, por todos aqueles acamados nos hospitais, nas clínicas, no pronto-socorro, em suas casas, as pessoas em condição de rua, aos lares em desarmonia. Vibremos também pelo nosso lar, por todos que lá se encontram, pelos nossos familiares, encarnados ou desencarnados. E vibremos também por nós, rogando aos benfeitores espirituais que equilibrem as nossas energias, que possamos receber aqui o necessário para a continuidade da nossa noite, da nossa semana. E agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos foi dada de aprendizado, rogando aos benfeitores espirituais e aos nossos espíritos protetores que nos inspirem especialmente ao assunto de hoje, para que possamos aprender a utilizar os bens materiais, aquilo que a vida nos proporciona para o aprendizado, para que possamos evoluir nesta oportunidade em que aqui estamos. Que a vossa luz e o vosso amor, Jesus, nos envolva e nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja. Gostaria de agradecer ao Paulo por todas as reflexões. Primeiro nos deu um apanhado geral de tudo aquilo que vem acontecendo, que já faz parte das nossas vidas, está tão dentro das nossas casas, da nossa rotina, né? Mas depois veio trazer também a visão espírita sobre tudo isso. Isso é o mais importante, para que a gente possa levar essa reflexão durante a nossa semana para as nossas vidas. Antes de passar novamente para o grupo Instrumentos de Esperança, gostaria de trazer o tema da próxima semana. Então nós teremos Thaís Ortega, onde irá trazer o tema Dependência Emocional quando o amor se torna corrente. Então que cada um de nós também guardemos esse dia, no próximo domingo, para que a gente possa mais uma vez refletir e levar para os nossos corações. Então, para aqueles que estão em casa, que possam ter uma ótima noite, uma ótima semana, que no próximo domingo possamos nos encontrar presencialmente ou de forma virtual. E deixo aqui vocês mais um pouquinho com
instrumento de esperança com o Sérgio e com o Marcelo. Que assim seja.